Advérbios e locuções adverbiais de tempo. Assim, observe onde colocamos o nome tempo para indicar o tipo de advérbio. E temos então dois caipiras, são gêmeos, são irmãos gêmeos. Vamos nos aproximar um pouco mais. E assim, cedo. Observe na sacola do caipira à esquerda. Significa ao alvorecer do dia. Por exemplo, tenho o hábito de acordar cedo, diz ele. Ou seja, tenho o hábito de acordar ao alvorecer do dia. Agora o irmão, menos esforçado no trabalho, para não dizer preguiçoso, observe. Eu gosto de acordar tarde. Então, nas sacolinhas temos no da esquerda cedo e no da direita tarde. Observe no chapéu sempre, que é o mesmo que habitualmente ou antes da hora. Ele diz, sempre chego cedo ao trabalho. Poderia ser então, habitualmente chego cedo ao trabalho, ou antes da hora chego cedo a ele. Já o irmão preguiçoso diz nunca. Observe, eu nunca deixei de chegar tarde a ele, ou seja, ao trabalho. Então, sempre no chapéu do da esquerda e também no chapéu do da direita, nunca. Ontem, observe no pescoço, na gola da camisa, que pode significar num tempo passado, ou mesmo atualmente. Ele diz, ontem era só fartura, hoje a seca domina. Ou seja, num tempo passado era só fartura, atualmente a seca domina. Pode também significar o dia anterior. Ontem fui à cidade. Observe que o amanhã poderia ter as mesmas características do ontem, invertendo o período. É o mesmo que o dia seguinte, neste caso. Amanhã, sábado, será o dia da festa. Agora, como substantivo, o tempo vindouro. O amanhã será melhor para todos. Neste caso, o ontem também como substantivo. O ontem não foi um dia bom. Ontem e amanhã. Observe agora esta locução verbal à esquerda, que significa em pouco tempo. As chuvas chegarão em breve, ou seja, elas chegarão em pouco tempo. Num minuto, diz este, é o mesmo que num instante. Num minuto estarei aí com você, meu irmão. Ou ele poderia dizer, num instante estarei aí com você, meu irmão. À tarde, ele diz, deixei o seguinte recado para minha namorada. Querida, hoje à tarde ou à noite irei à sua casa. Esse aqui já diz pela manhã, veja o que ele fez. Este relembra. Hoje pela manhã, comi queijo com doce de leite. Uma delícia.
Recentemente, aqui temos esse advérbio terminado em mente, que é como ontem, pode ser também a semana ou o mês passados. Recentemente, o noticiário televisivo advertiu que o fenômeno El Niño está provocando sérias variações no clima. Ou seja, ontem, semana passada, mês passado. Atualmente significa no tempo presente ou na época em que se vive, se realiza ou em que se vigora. Ou em que vigora, desculpe. Atualmente as chuvas estão mais escassas, ou seja, no tempo presente. Este aqui já diz sobre diariamente, que significa cotidianamente ou dia a dia. Diariamente vemos notícias sobre catástrofes e calamidades. E assim, numa visão conjunta dos 9 advérbios e das 4 locuções adverbiais de tempo, temos. Então, cedo, tarde. Sempre, nunca. Ontem, amanhã. Em breve, no minuto. À tarde, pela manhã. Recentemente, atualmente, diariamente. E assim, neste conjunto, vejamos. Num teste de lembrança, pelos símbolos, recorde todos. De qualquer forma, eu irei dizendo ou relembrando, mas você tente fazê-lo primeiro do que nós. Então, cedo, tarde. Sempre, nunca. Ontem, amanhã. Em breve, no minuto. À tarde, pela manhã. Recentemente, atualmente, diariamente. E assim, neste teste de memória, força a lembrança das palavras, da forma gráfica. E com elas temos a variedade dos advérbios de tempo que comunicam uma circunstância do verbo. Então, no segundo teste de lembrança, veja, com os olhos fechados ou desviando-os da imagem, recorde todos. Tá? Então, veja, eu também irei fechar os meus e vamos experimentar, não é? Olha aí, tá, cedo, tarde, sempre, olha lá no chapéu, nunca, depois ontem, amanhã, depois até, à tarde, pela manhã, em breve, no minuto. Observe que até eu troquei a ordem. Recentemente, atualmente, diariamente. Então o grande segredo é você formar uma imagem mental bem feita para que essa lembrança fique de modo indelével. E assim, advérbios de tempo é o fim dessa exposição. Veja só que retornamos aqui a este quadro maior e neste grande bule
nós mapeamos todos os tipos de advérbios. Aliás, elencamos 11 modelos e, primeiramente, tem a memorização de um exemplo de cada. Depois, vários exemplos, como fizemos aqui no de tempo. Então, aqui teríamos os advérbios de modo, de afirmação, de tempo, de negação, de intensidade, de lugar, de dúvida, de ordem, de inclusão, de exclusão, de interrogação, e no total 11. E também vemos aqui a parte, digamos assim, do grau do advérbio, né? Uma parte um pouco difícil, complicada para muitos alunos, que se você comparar o grau do substantivo, que é muito simples, vem o grau do adjetivo, que tem um pouco mais de complexidade, e dos advérbios também tem outro grau de dificuldade. Mas, na verdade, o grau aumentativo e diminutivo dos advérbios é menos difícil do que dos adjetivos. Isso para quem não tem a prática, não usa, não estou referindo ao professor, mas para o aluno ele sente muitas dificuldades. Também temos um trabalho a respeito. E assim, como o nosso assinante, ou assinante do nosso trabalho no Hotmart, você poderá acessar dezenas de outros assuntos e temas, tanto em vídeo quanto em arquivos do PowerPoint. E a validade maior está nestes arquivos do PowerPoint, porque você tem a chance de comandar, de determinar, digamos assim, o grau progressivo de aprendizagem. E você pode regular também a velocidade, passando de um quadro a outro de acordo com o seu entendimento ou a sua capacidade de retenção das informações. Então, até uma próxima e muito obrigado.